Então quer dizer que os jovens de hoje em dia viraram nômades, vão só morar de aluguel e não querem mais saber do sonho da casa própria? Bom, não é isso que os dados estão mostrando, né? Olha só, 6 em cada 10 beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida têm uma idade entre 18 e 35 anos. Ou seja, o sonho da casa própria não só não ficou para trás, como é uma das prioridades entre os jovens, entre o casal que acabou de se casar e está constituindo família agora. E isso diz muito sobre o futuro do mercado imobiliário, sobre a demanda futura por imóveis, sobre a perspectiva de valorização e se vai continuar havendo, de fato, demanda no futuro ou não. Por isso que você que é investidor, você deve ficar de olho nisso, na tendência de consumo futuro, como que as pessoas estão comprando, estão consumindo, estão usando imóveis para que você possa fazer investimentos cada vez mais eficientes no mercado imobiliário. E tem 5 pontos aqui que eu quero falar contigo nesse vídeo aqui, que saltam aos olhos sobre essa estratégia dos jovens estarem adquirindo a casa própria, do porquê estão fazendo isso, por que continuam a fazer isso e o que tende a acontecer nos próximos anos dentro do mercado imobiliário para os próximos jovens que virão. Primeira coisa, qual que é a base da pirâmide Maslow? Pirâmide Maslow é as necessidades básicas do ser humano, que vai ascendendo ao longo da vida. Prioridade: proteção e alimento, tá? Então, proteção não é só ter um teto e pagar aluguel. Transcende a questão do contrato da locação, mas sim ter a segurança de que ninguém vai te tocar daquele lugar, a segurança de que aquele lugar é seu, é o pertencimento da pessoa, principalmente nos dias atuais com as incertezas do mercado de trabalho, porque afinal essa prioridade ela nunca mudou, sempre foi a prioridade desde a década de 60, 70, 80, ter a casa própria, ter o cantinho, ter o terreno e tudo mais. Só que claro, disparou o custo do imóvel, o preço do imóvel em relação ao poder de compra das pessoas. Geralmente o casal, o jovem lá recebia já um lote, um terreno com uma casa em cima dos pais quando ia se casar. Hoje já não é mais assim. Hoje para comprar leva-se anos, às vezes uma vida inteira para comprar um imóvel. Mas a incerteza do amanhã nada mudou. Só que agora parece estar acelerando ainda mais, não é verdade? Principalmente com o advento da inteligência artificial. É o que tudo indica, vai ceifar muitos dos empregos do mercado de trabalho atual. E pensa, se você é um jovem ou se você está investindo em apartamentos para locação e tudo, se coloca no lugar daquela família que está alugando um imóvel ali. Poxa, ele está num emprego, ele tem uma perspectiva de futuro dentro daquela empresa, de repente o trabalho que ele faz, a prestação de serviço que ele faz, é substituída por um robô, por uma máquina, por uma inteligência artificial, por um agente lá do ChatGPT. Como que ele sustenta a esposa, o marido, enfim, a família, os filhos, se esse casal já tiver. Até dá um jeito de pagar, mas você ainda tem que pagar aluguel. Isso deixa esse casal muito, muito instável, sem previsibilidade de futuro. E é por isso que volta-se a necessidade muito grande de comprar a casa própria. Por isso que os jovens estão fazendo isso. Convenhamos, né? Ao menos ter onde morar deve ser a prioridade de qualquer família que está iniciando. Talvez não nos primeiros anos, não nos seus 18, 20, 25. Eu mesmo estou olhando para isso depois dos 30, justamente porque eu também invisto em imóveis, eu atuo com imóveis, então na pior das hipóteses eu vou morar no imóvel que eu mesmo produzo, se tudo der errado, né? O meu estoque vira o meu próprio refúgio, então isso não seria problema, mas a grande maioria não atua no mercado imobiliário como eu, então deve-se ter essa prioridade de entrar, de fazer aquisição de um imóvel, para ao menos ter essa sensação de segurança, essa paz mental de que se tudo der errado, eu tenho para onde voltar. Isso ninguém tira. Essa sensação não tem preço. Segundo ponto, agora mais racional, não tão emocional, né? É fugir do aluguel. Pensa comigo, com a escassez de crédito imobiliário para compra de imóveis de médio e de alto padrão. Já falei várias vezes aqui no canal que não tem muito recurso para imóveis de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, mas todos os dias tem um casal se separando, tem um casal sendo constituído. E esse casal vai sair de casa, vai sair da casa dos pais e vai querer comprar casa própria, vai querer morar no seu canto. Só que quando o crédito está caro e escasso, eles acabam postergando essa tomada de decisão, principalmente no médio e no alto padrão. E vão para locação enquanto a taxa de juros não cai, enquanto não flexibiliza, enquanto não levanta mais uma grana. Com isso aumenta-se o quê? A demanda por imóveis de locação. Com maior demanda e menor oferta, impulsionado também pela inflação, o preço do aluguel dispara. E quem mais sofre nisso? A camada menos favorável da população. Quem está lá no imóvel que paga um aluguel de R$1.000, R$2.000 e sofre bastante. Então, geralmente é esse casal jovem, esse jovem de 25, 30 anos de idade, que está ascendendo na vida, que tem lá um dinheiro para pagar uma parcela de um imóvel, ao invés de pagar
o aluguel. E aí ele recorre a um imóvel pelo segmento popular, principalmente. Por exemplo, esse ano, já no começo do ano, o aluguel aumentou mais do que a inflação, o dobro, né? Em 2024 foi um aumento de 7,73. A inflação foi 4,64 em 2024. Ou seja, realmente assim, por mais que o cálculo, que a conta fecha, né? A conta financeira fecha, de permanecer mais um tempo no aluguel, de não antecipar esse sonho, esse desejo da casa própria e ter mais flexibilidade, ainda assim as pessoas não querem ficar gastando todo o dinheiro que entra, evaporar ele com a conta de um aluguel, e sim gastar esse dinheiro com a parcela daquele imóvel, que no segmento popular muitas vezes é o mesmo custo. O custo do aluguel de um imóvel é o custo da prestação de um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. Terceiro ponto, que aqui gera debate, né? Inclusive quero saber da sua opinião. A ideia de que o jovem não quer se fixar mudou muito das últimas décadas. O que a pessoa tinha como pretensão na vida, né? Era no máximo fazer uma faculdade depois de sair do ensino fundamental, conseguir arranjar um cônjuge, esposa, marido, enfim, ter filhos, comprar a casa antes mesmo disso, comprar um carro, e é isso aí pro resto da vida e tá tudo certo. Isso mudou muito, a aspiração das pessoas mudou, as prioridades mudaram, é viajar mais, é ter mais experiência do que ter bens, mas a necessidade de ter onde se fixar, não necessariamente. Que sim, a partir do momento que você assina um contrato da compra do imóvel, você tem um compromisso aí de muitos anos, que não é aos 35 anos que é o financiamento. Geralmente as famílias no Brasil, em média, elas quitam em menos de 10 anos o imóvel, porque claro, grande parte delas vão ascendendo financeiramente ao longo do tempo, acima do custo ou do aumento da parcela do financiamento. Elas conseguem antecipar as parcelas para quitar antes. Mas sim, esse imóvel, ele cria um compromisso naquele local de se fixar. E o que a gente tinha entendido nas últimas décadas, né, debatemos muito sobre isso, é o jovem ele postergar esse enraizamento em algum local para ter mais abertura para novas possibilidades de emprego. Não é o que está acontecendo, né? Justamente pela segurança e previsibilidade, as pessoas têm comprado imóvel para se fixar e ter uma maior previsibilidade do que vem por aí. Quarto ponto, talvez o principal, né? A facilidade de acesso ao crédito imobiliário e subsídios, principalmente no segmento popular, né? Com a mudança do programa de 2023 para cá, ficou mais fácil para as pessoas conseguirem comprar casa própria com alguns benefícios. Por exemplo, uma entrada de 10%, subsídios de até R$55 mil, um parcelamento em até 35 anos, uma taxa de juros menor do que a taxa de mercado, varia de 4% a 8%, 8,5% ao ano em média, mais ou menos. Pelo faixa 4 do Minha Casa Minha Vida vai até 10%, mas em grande parte está bem menor do que a Selic, né, que bateu 15% ao ano. E ainda dá para utilizar a FGTS, ou seja, uma série de regalias que há décadas atrás, primeiro que não tinha o programa, né, em 2015 ele foi o pior momento desse programa, e agora voltou a ser viável, tanto para quem incorpora, para quem constrói, para a construtora, como também para quem faz a aquisição do imóvel. Com isso, abriu muito a boca do funil de quem esse programa poderia abranger. Tanto que o governo tem uma perspectiva aí de entregar 2 milhões de moradias até o final do seu mandato em 2026. E isso aí, para o Brasil, acaba não fazendo cócegas, por incrível que pareça, no déficit habitacional, porque produz-se 2 milhões de moradias, mas gera-se nova demanda de 2 milhões de moradias novas, né, de casais que estão ascendendo ali para poder comprar esse produto novamente. Então, precisa se produzir muito mais Minha Casa Minha Vida para, de fato, zerar ou diminuir o déficit habitacional que permanece há décadas acima de 6 milhões de unidades. E o quinto ponto, imóvel é construção de patrimônio, é um investimento. Além de não ter custo com locação, além da segurança, além de sair do aluguel, de ter maior previsibilidade, é uma multiplicação de patrimônio. Imóvel no Brasil, historicamente, valoriza acima da inflação. Tem produto ruim, imóvel ruim, que vai ter prejuízo. Tem imóvel bom que vai valorizar. Por exemplo, a média em 2024, nos últimos 12 meses, João Pessoa teve uma valorização de 15,54% na cidade toda. Curitiba, mais de 18% de aumento nos últimos 12 meses. Salvador, mais de 16,38% de aumento, de valorização no preço dos imóveis. A gente está falando do segmento popular até o alto padrão, independente. Então, a média ali, com certeza, vai ser acima da inflação, menos do IPCA, que é o indicador que a gente usa como base da inflação. Então, esse casal, além de estar saindo do aluguel, ele não está mais gastando com a locação, ao invés de estar pagando sim a parcela. Deixa de ser um imóvel que vai continuar sendo do banco até ele quitar, obviamente,
mas passa a ser algo que uma hora ele vai quitar e vai ser patrimônio dele, quando que se for só pagar aluguel e gastar todo o restante com outra coisa, não construiria patrimônio de jeito nenhum. Até porque depois que ele ascender na vida, ele pode pegar esse imóvel, revender ou colocar de aluguel e começar a ter renda passiva. E aí entra, os 5 pontos foram esses, mas e aí entra num outro ponto que é importante, tá? E o que vai acontecer depois desse jovem comprar imóvel? E aí mostra muito para onde o mercado imobiliário está indo. Veja, depois que um casal jovem, um operário, né, que ganha seus 2, 3, 4 mil reais por mês, super humilde, que juntou uma entrada para comprar um imóvel desse, quita esse imóvel dentro de 8, dentro de 10 anos, é sinal que esse casal ele ascendeu financeiramente. Agora esse pessoal tem 38, tem 40 anos de idade. Ele era operário em uma fábrica, se tornou supervisor, se tornou coordenador. Claro que não vai ser todo mundo que vai acontecer isso, mas grande parte vai querer mais da vida. E o que vai acontecer? Primeira coisa, essa família vai querer morar num lugar melhor, num imóvel de médio padrão, de alto padrão, quem sabe construir um imóvel, uma casa, ou ir para um apartamento de alto padrão. E depois, ela para de comprar imóvel? Não, ela vai querer mais um imóvel. Parte, né? 20% dos 20%, mas vai ter gente que vai continuar comprando. Vai querer um apartamento na praia, seja para locação, para ter uma renda, como também para usar de vez em quando. E depois? Talvez vai querer ter um sítio, uma casa de campo? Pode ser que sim, pode ser que não. E depois? Vai querer ter um apartamento fora do país, como uma reserva patrimonial, uma proteção, um imóvel em Orlando? Claro, não é todo mundo, mais uma vez, uma fatia vai subindo. Ou mesmo, tira o imóvel de campo, tira esse imóvel fora do Brasil, mas talvez essa pessoa vai querer um apartamento, loft, kitnet, para colocar como locação, renda passiva, ou mesmo revenda, comprar apartamento para revender. Ou seja, o mercado imobiliário ele está produzindo cada vez mais pessoas que estão ingressando na compra do imóvel próprio, que está começando agora, vai continuar pessoas ascendendo para próximos níveis e parte do seu patrimônio vai continuar alocando em ativos tangíveis, que ela possa ver. Tudo bem investir em Bitcoin? Tudo bem investir em dólar, tudo bem investir em renda passiva, mas a gente sabe que ela consegue ver, tocar e ter a percepção de valor quando é um ativo imobiliário, não é? E se você está buscando uma maneira de investir em imóveis na planta ou antes mesmo do lançamento do empreendimento para multiplicar seu patrimônio ou mesmo ter renda passiva, aqui abaixo dos meus vídeos, na descrição ou nos comentários fixados, tem um link e um formulário para você preencher. É bem simples e rápido para você se tornar um parceiro da CP8 e investir junto comigo, tá? Você vai colocar seus dados, nome, telefone, e-mail, para que a gente possa entrar em contato contigo e agendar uma reunião, uma sessão estratégica e apresentar como a gente pode investir em imóveis juntos. Aqui no litoral norte de Santa Catarina, lembrando que eu não sou corretor de imóveis, tá? Eu sou investidor no mercado imobiliário e também sou incorporador, sou construtor. E você pode investir conosco em novos empreendimentos, em novos lançamentos para surfar a valorização durante a construção ou mesmo deixar alugado esse imóvel depois de pronto, tá? Então faça a aplicação aqui, eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Tamo junto!